Ao longo da vida, todos nós vamos ser confrontados com situações que balançam as nossas estruturas, que fazem a gente esquecer de tudo que a gente já aprendeu sobre espiritualidade, tudo que a gente já pôde vivenciar sobre sincronicidade, sobre misticismo, sobre amor, sobre a nossa real natureza. Todas essas informações que você já teve a oportunidade de aprender, de experienciar, de ver o resultado delas na sua vida, parece que simplesmente evaporam e você se sente desconectado. Isso pode levar a tua mente para um estado de muita reclamação, de incapacidade de ver beleza nas coisas, de incapacidade de apreciar as coisas, de ser grato, e te colocar num ciclo que não é bacana, que não é saudável. E algumas pessoas podem passar algum tempo dessa forma, né, quando acontecem essas situações. Eu olho para esses momentos como grandes provações, por assim dizer, mas não num desejo que, sei lá, a consciência universal, Deus, tá olhando e fala assim, vou jogar uma aqui, ó, para ver se ele tá ligado mesmo, se ele não tá. Não é sobre isso. Mas é um conceito que eu aprendi no livro Conversando com Deus e que eu acho ele fascinante. Eu acho que funciona dessa forma mesmo, é a forma como eu interpreto a realidade, que é somente na ausência daquilo que eu sou, eu consigo reconhecer o que eu sou. Somente no confronto com aquilo que me amedronta, eu consigo perceber o quão corajoso eu sou. Somente no contato com aquilo que me gera repulsa, eu consigo ver o quão caridoso, o quanta compaixão ainda habita dentro de mim. Então essas camadas de compreensão sobre as minhas potencialidades, elas vão aumentando conforme os desafios da vida vão aumentando também. Quando a gente para de nomear as coisas ao nosso redor como insuportáveis, não quero mais, como uma reclamação de angústia, né, que te coloca numa condição de eu quero eliminar isso da minha vida, quando a gente para de agir dessa forma, a gente consegue entender o que aquilo que está acontecendo está tentando nos ensinar e levar a gente para uma nova camada de compreensão sobre o mundo e sobre nós mesmos. Mas a verdade é que somos todos humanos e cedo ou tarde a gente vai cometer algum deslize, vai se esquecer de coisas que a gente já aprendeu e vai agir de maneira incoerente com as coisas até que a gente acredita. Mas faz parte da caminhada, não se automutile, não se automartirize diante dessas situações. Faz parte da jornada de aprendizado, tá tudo certo, tá? O importante é você criar rotinas ou desenvolver um arcabouço psicológico, um arcabouço filosófico, cognitivo, que te ajude a criar novos filtros de interpretação sobre o mundo, que te ajude a ler as coisas de novas formas. E isso, então, facilite você não se esquecer tanto, sabe? Porque o modo como você está lendo a vida começa a mudar. As suas rotinas são aquilo que te ajuda a afirmar isso. É isso que constrói um novo arcabouço psicológico. Seja a sua meditação diária, seja o seu breathwork quinzenal, seja a sua alimentação, seja as coisas que você estuda diariamente, a Bíblia ou qualquer outro texto sagrado, Tao Te Ching, ou, enfim, outros estudos, vídeos que você acompanha, que seja. Mas que isso esteja sempre navegando no seu consciente e diariamente, acordei e dormir, você faça contato com essas informações. Isso é um dos preceitos da escola também, e isso está descrito nas escrituras de Buda, onde ele fala sobre o contato com o Dharma continuamente como uma ferramenta, ou seja, o contato com as verdades espirituais, com as verdades universais, como uma ferramenta para sua mente andar na linha, para você estar sempre se lembrando daquilo que é verdadeiro, sabe? Daquilo que você é feito, daquilo que a vida é feita e o que a gente está fazendo aqui. Mas nesse contexto todo, tem duas perguntas que eu utilizo com alguma regularidade e que chegaram para mim na minha vida como grandes presentes mesmo, assim, presentes de relembrança. São ferramentas que eu utilizo na minha vida que me ajudam a relembrar da minha natureza e da natureza das coisas. E isso me ajuda bastante. Uma das perguntas eu aprendi no livro Conversando com Deus, que é um livro que eu já recomendei bastante. Neale Donald Walsch é um cara que eu admiro demais, assim, né? Foi um grande mentor para mim mesmo à distância, uma grande influência na minha vida e eu quero ter a oportunidade de conhecê-lo em algum momento, em breve. E a outra pergunta eu recebi numa experiência mística minha, que também mexeu muito comigo e eu quero compartilhar essas perguntas com você. Mas antes disso, te faço o convite para você se inscrever nesse canal aqui, caso você não esteja inscrito, ativar o sininho para você sempre receber as notificações, porque o YouTube é difícil de notificar mesmo, de entregar, e também dá um confere lá no meu Instagram, @caducasaú, que lá tem outros assuntos, a gente conversa mais diariamente lá também, beleza? Bom, então sobre essas perguntas. A primeira, como eu falei, do livro Conversando com Deus, onde existe um diálogo entre o autor e Deus. Ele passou por uma experiência onde ele escreveu uma trilogia, um livro super rico, super profundo, super complexo, que fala com o seu coração. Quando eu falo complexo, é de profundidade de conhecimento.
mas a linguagem é transmitida de maneira muito simples, e por isso eu valorizo muito esse livro também, que é um diálogo acontecendo, então fica fácil de absorver, assim como um vídeo assim que parece que eu estou falando contigo, aí você está sentado na minha frente, gera essa sensação de diálogo. O livro também é assim. E nesse livro, nesse diálogo com Deus, o autor elabora sobre o que a gente está fazendo aqui. Ele quer entender, acho que todos nós queremos entender, o que a gente está fazendo aqui, para que a gente nasceu, o que está acontecendo. Eu não escolhi nascer onde eu nasci, por que a vida acontece da maneira como é, por que eu passei por tudo que eu passei na minha vida até eu tomar consciência, qual que é essa mecânica doida, qual que é esse algoritmo divino que está acontecendo. Pois é, o propósito desse algoritmo divino é por si só a evolução da consciência, mas não apenas a consciência humana, a consciência o todo, né? Tudo aquilo que existe. Tudo aquilo que existe está num processo de desenvolvimento, estabilização e morte. Sejam os bens materiais, seja eu, seja você, seja tudo aquilo que existe, os planetas, as estrelas, tudo está passando por essa curva de expressão e decaimento. Então você, desde o dia que você nasceu, está se deparando com alguma coisa que não é você, aparentemente. Que são as outras coisas, são as outras pessoas, são os outros seres, são as outras matérias. Tudo aquilo está fazendo um confronto, mas assim, um espelhamento daquilo que é você. E você tem a oportunidade de compreender a sua natureza, compreender o que você é de fato, a partir do contato com as coisas e da maneira como você lida com as coisas. Então, as suas palavras, os seus pensamentos, suas decisões, suas ações vão gerando reflexos que você colhe. E isso vai ditando a sua vida e o desenvolvimento do seu conhecimento, o desenvolvimento daquilo que você tem ciência, daquilo que você é capaz de compreender. Estamos nessa jornada, todo ser vivo, ou talvez até as coisas não vivas também, estão passando por isso. E nesse livro, o autor fala sobre isso também, e ele pergunta assim, quando a gente se perder desse caminho, dessas compreensões, quando a gente vê o mundo como algo hostil, quando a gente não entender o que está acontecendo, por que estamos passando por determinadas situações, fazer a seguinte pergunta, que é: o que isso tem a ver com o propósito da minha alma? Ou seja, como eu posso compreender que isso que está acontecendo está intrincado, inevitavelmente relacionado com o desenvolvimento da minha consciência, com o desenvolvimento do meu espírito? Inevitavelmente. Por quê? Em absoluto, essa é a única coisa que está acontecendo. O desenvolvimento do espírito, o desenvolvimento da alma. Então, quando eu estiver perdido, como eu posso olhar para as coisas e gerar essa reflexão? Essa é uma pergunta sagrada, porque permite você ampliar a sua percepção sobre algum evento que você possa estar vendo de maneira muito reduzida. Então, como isso aqui que está acontecendo agora, que me fere, que eu não quero que aconteça, que me dói, o que isso aqui tem a ver com o desenvolvimento da minha consciência, com o meu crescimento, com o crescimento da minha compaixão, do meu amor, da minha fé, da minha coragem, da minha força, da minha disciplina, que seja, de todas as potenciais virtudes que o ser humano é capaz de expressar. O que isso tem a ver com o propósito da minha alma, com a compreensão de mim mesmo? Essa é uma excelente pergunta para se fazer em momentos de dúvida, de obscuridade mental, momentos onde você se perde dos seus próprios pensamentos. Agora, a outra pergunta que chegou para mim de uma maneira muito bela, muito profunda, muito reveladora, nas minhas experiências que eu faço aqui, nas minhas experiências, enfim, de autoconhecimento também, foi uma pergunta mais simples, mais fácil de lembrar e que você pode fazer ela todo dia, não só no momento que você está perdido, está frustrado, alguma coisa assim. Você pode fazer essa pergunta todo dia, em qualquer situação. Na hora que você sentar no almoço com alguém, na hora que você estiver andando na rua, na hora que você estiver numa fila, em qualquer momento do seu dia, na hora que você estiver de frente para o trabalho, você pode fazer essa pergunta, que é: onde tem beleza aqui? Essa pergunta, ela chegou para mim numa experiência muito profunda, eu acho, uma experiência com as medicinas da floresta, que junto com a capacidade meditativa, com a consciência corporal, com o breathwork, a gente escala essas experiências transcendentais com as medicinas da floresta para patamares muito diferentes, sabe? A gente realmente navega em lugares muito bonitos mesmo. Numa experiência dessa, eu tive uma tive uma experiência de completa obliteração do senso de identidade. Para você que talvez nunca tenha tido uma experiência como essa, tem muito medo, dá medo mesmo, sabe? Você não lembrar seu nome, esquecer que você existe, perder qualquer borda, qualquer senso de cor, qualquer coisa assim, é uma experiência muito profunda, muito forte, mas que ela realmente coloca a sua mente num contato com uma compreensão
que nem cabe nesse corpo direito. Talvez por isso a gente precisa passar por esses rompimentos de barreira de ego, né? Que é a dissolução do ego. Então, enquanto eu tava numa experiência dessa muito profunda, tipo, total consciência, total observação e meditação muito profunda, né? Dentro dessa experiência, as visões, né, que se abrem, né, as mirações que se abrem ali, entraram num padrões tão belos, tão bonitos, assim, tipo, bonito de chorar, sabe? Um padrão muito bonito. E se abrir, se revelar, assim, como um botão de flor, assim, se desabrochando, como uma ostra se abrindo com um néctar, com uma pérola dentro. E essa pérola era essa pergunta. E a sensação era que a medicina, a força da natureza, estava me dando, tipo assim, toma, isso aqui é para você agora, que fica para você essa pergunta e aproveita ela, saiba usar isso aqui, que isso aqui é um poder, isso aqui é uma ferramenta. Que foi essa pergunta que eu tô falando para vocês agora, que é, aonde tem beleza aqui? Imagina se no seu dia a dia, em situações confortáveis ou desconfortáveis, você fosse capaz de olhar as coisas e silenciar 2 segundos, dar 2 passos para trás e olhar e falar assim, tá, mas aonde tem beleza aqui? A gente pode aplicar isso em situações calamitosas, em situações desesperadoras, ou em coisas muito simples, que desenvolvem na nossa mente a capacidade de apreciar, a capacidade de ver beleza nas coisas, porque beleza tem o tempo todo, o tempo inteiro. Você está cercado de beleza, 100% do tempo. É realmente uma capacidade de ver que você está cercado de beleza o tempo todo. E saber agradecer, saber apreciar. Deus não espera, a vida, o universo não espera que você fique agradecendo por tudo todo dia, não. Eu acho que a vida espera apenas que a gente esteja feliz e que a gente viva, que a gente esteja com força para viver. Por vezes, por uma incapacidade de apreciar, a gente se fecha, entra em estados mais depressivos, em estados mais melancólicos e perde essa capacidade de reconhecer o quão privilegiados somos por simplesmente estarmos aqui, por podermos acessar um conhecimento, informações como essa, trocar isso na era que a gente vive também, de internet, de distância, de conteúdos e tudo mais, sabe? Ter acesso a esse tipo de coisa. Somos muito, muito privilegiados. Então, ser capaz de fazer perguntas muito simples sobre a vida, sobre a sua reflexão de como você está olhando para as coisas ao seu redor, coloca inevitavelmente a sua mente num estado de curiosidade e contemplação. Curiosidade e contemplação são receitas básicas para você conseguir aprofundar uma meditação, para você conseguir nutrir o seu espírito, para você conseguir acessar um estado de intuição, um estado de flow. A gente vai falar mais sobre isso em breve, em próximos vídeos. Então, é uma coisa fundamental a gente conseguir olhar para a vida sem reagir a ela, sabe? E a curiosidade e a contemplação te ajudam nisso. Então, quando você pergunta o que tem de belo, naturalmente você vai buscar, o teu radar aqui também vai buscar o que tem de belo. Isso te ajuda bastante. Então, para mim, tem sido uma experiência muito bonita, assim, de eu ver, às vezes, diálogos que eu talvez não estava muito afim de fazer parte, ou situações que minha mente quer entrar numa reclamação, e nesse momento eu olhar ali e falar assim, tá, mas o que tem de belo aqui? A situação continua acontecendo. A minha mente filtra o que tem de belo e absorve, bebe isso, no lugar de beber a reclamação, ou fulano, ou ciclano, ou qualquer coisa que seja, sabe? Então isso é muito poderoso e realmente muda a forma como você está lidando com as pessoas, com o mundo, consigo mesmo, com as situações que acontecem com você. Eu espero que essas 2 perguntas te ajudem bastante aí na sua jornada, que é o que isso aqui tem a ver com o propósito da minha alma, que é o meu crescimento, o meu desenvolvimento, o desenvolvimento da vida, não é só meu, da vida, e onde tem beleza aqui. 2 perguntas muito simples que vão te ajudar a você resgatar a sua mente, o seu coração, sua atenção para um estado sagrado, um estado, por que não dizer, sagrado, um estado conectado com a tua essência no seu dia a dia, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo para mim o que você achou, e se você tiver outras perguntas mágicas como essa, outras receitas que possam te ajudar, me ajudar também a trazer a nossa mente de volta para esses estados assim, comenta aqui embaixo que é sempre bom escutar outros repertórios, outras reflexões também, tá bom? Me segue lá no Instagram, @caducasaú, e também vou deixar um link aqui embaixo para newsletter, tá? Toda sexta-feira eu estou enviando uma newsletter com um artigo escrito por mim e outras referências, indicações de evento, de música, de vídeos para aprofundar os conhecimentos que eu trago aqui toda semana. E eu tenho certeza que vai te nutrir bastante também, tá bom? Nos vemos nos próximos conteúdos. Grande abraço.